Então, continuando aquilo que nós estávamos falando sobre os cenários, vamos falar agora do ambiente demográfico. O ambiente demográfico são aqueles que se referem, aquele ambiente em que as características normalmente se referem ao tipo de população, né? Ou seja, como que essa população se relaciona com o ambiente de mercado ou a operação da empresa. Então, alguns dados que a gente coleta quando a gente faz levantamento demográfico são o crescimento populacional, composição etária, mercados étnicos, níveis de instrução, padrões de moradia, movimentação geográfica, enfim, tem uma série de dados. Por exemplo, os dados do IBGE são excelentes para a gente quando a gente vai trabalhar com esse tipo de ambiente. Outro ambiente que os profissionais de marketing e planejamento normalmente analisam, né, são o ambiente natural, ou como alguns autores falam, o ambiente de variáveis ecológicas. Apesar disso, alguns autores acreditam que esse ambiente deve ser desprezado, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque como eles se referem a características físicas e naturais do ambiente que rodeia a empresa, a gente tem que entender o seguinte: em alguns casos, né, o ambiente natural vai impactar diretamente nos resultados, na comunicação e nas políticas da organização. Por exemplo, a gente tem um exemplo agora do coronavírus, né? Esse quadro, que é um quadro de pandemia, ele vai diretamente afetar diversas empresas, diversos segmentos. Então não dá para desconsiderar o ambiente natural. Outro exemplo disso, eu costumo dar sempre o exemplo de que se eu tivesse um cliente que fosse uma padaria, por exemplo, uma rede de panificadoras, e o principal produto deles é o pão, né? O principal insumo e matéria-prima de seus produtos é o trigo, e aconteceu uma geada no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul, que são dois dos maiores produtores de trigo do país. O que vai acontecer com a minha organização? Provavelmente vai diminuir a oferta de trigo e vai aumentar o preço do trigo. Ou seja, cai a oferta de produto, sobe o preço do produto, porque a procura continua a mesma. Automaticamente, quem tem trigo vai ser interpelado para vender logo, né? E as pessoas vão guardar, estocar, porque sabem que automaticamente elas vão comprar mais caro. Em seguida, vai acontecer o impacto no econômico. O preço do trigo vai subir. Ou seja, o ambiente natural, geada no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, vai afetar o ambiente econômico, aumento do preço do insumo principal dos produtos da empresa, que é minha cliente, e automaticamente vai afetar o ambiente sociocultural. Nós somos um país que consome uma média de pães acima, né, de 3 pães por pessoa, né, chegando, em alguns casos, em algumas famílias, principalmente as de classe mais baixa, de 4 a 5 pães por dia. Por quê? Isso é um hábito cultural brasileiro, né? Nós somos um dos países que mais consome pão. Em decorrência disso, se sobe o preço do pão, né, por causa do aumento do preço do trigo, as pessoas ou vão diminuir o consumo de pão, ou vão diminuir o consumo de outro produto para poder continuar comprando pão, né? Então a gente tem que considerar todos esses ambientes. Outro exemplo clássico é o da chuva, né? São Paulo é uma cidade que quando chove, a gente já sabe que para. Logo, se o meu cliente depende desse contexto, automaticamente as chuvas, elas vão fazer diferença sim no ambiente natural do meu cliente. No caso do ambiente econômico, nós temos vários itens que a gente chama de variáveis. Então, elas podem ser permanentes ou temporárias, né? Então, no caso das permanentes, são todos aqueles indicadores econômicos que eles estão presentes na economia, né? Tipo, taxa de crescimento, desenvolvimento, estagnação e recessão, nível de desenvolvimento econômico de uma certa região ou localidade onde a empresa está inserida,
nível de distribuição de renda, renda per capita, dados da poupança, endividamento, disponibilidade de crédito, né? Por exemplo, hiperinflação, pacote econômico, né? No caso dos temporários, a gente vai ter tendências inflacionárias, política econômica de curto e médio prazo, né? A gente tem que lembrar que os fatores temporários que afetam o nível de renda e a atividade econômica também são importantes para a gente colocar, porque eles vão afetar diretamente o consumo, tá? No ambiente tecnológico, ele envolve não só a pesquisa, como o desenvolvimento de tecnologia, como a utilização dessa tecnologia. Hoje em dia é muito comum as empresas, nos relatórios sobre o ambiente tecnológico ou no cruzamento, os profissionais de relações públicas perderem bastante tempo para falar das mídias sociais digitais. Vocês têm que tomar cuidado, porque não é só isso que é considerado tecnológico. Por exemplo, quais são os principais impactos tecnológicos que afetam o setor onde a organização está inserida? Né? Existe alguma tecnologia que está sendo implantada agora que está mudando a forma como o setor pensa e age? Qual é a aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas? Quais são as novas descobertas? Quais são as tendências tecnológicas? Quais os saltos tecnológicos? Exemplo, na década de 80, a Ford e a Volkswagen se juntaram e formaram uma holding chamada Auto Latina. O objetivo era que as duas empresas trocassem tecnologia, né? A Ford ia passar a qualidade e o design para a Volkswagen, e a Volkswagen ia passar a durabilidade dos seus carros para a Ford. Dessa forma, ambas as empresas ganhariam com essa troca de know-how, troca de tecnologia. Bem, quais são as experiências que estão em curso, iguais a essa da Auto Latina? Tem alguma coisa acontecendo no seu setor? Quais são as oportunidades de inovação que estão aparecendo no mercado? Quais os volumes e necessidades de investimento em pesquisa? Quais pesquisas estão sendo feitas? Tudo isso está no ambiente tecnológico. O ambiente mais difícil, gente, para fazer levantamento de dados secundário é o ambiente político-legal. Por quê? Porque quando a gente fala em ambiente político-legal, as pessoas acham que a gente está falando apenas das leis. E, na verdade, a gente não está falando só disso. A gente está, sim, falando das leis federais, estaduais e municipais, né? A gente está falando das relações governamentais, dos órgãos de regulação, mas a gente também está falando de como essa lei está sendo implantada. A gente está falando de qual o impacto da lei no setor. Não é chegar lá e descrever a lei, mas é como que essa lei afeta especificamente esse cenário. Então, vejam, eleições e contextos políticos são significativos, né? A legislação da operação em negócios, tanto direta ou indireta. Por exemplo, quem está na área de telecomunicações, quem tiver um cliente da área de telecomunicações, tem de falar da Anatel. Quem tiver na área de energia elétrica tem que falar da ANEEL, né, que são as agências nacionais reguladoras desse processo. E a gente tem que considerar também o crescimento e a legislação específica dos grupos de interesse relacionados ao nosso cliente. Um dos setores que mais afeta tanto o consumo quanto imagem, identidade e reputação são aqueles relacionados ao ambiente sociocultural. Esse talvez seja o mais fácil da gente entender, né? Mas basicamente a gente pode falar das tradições culturais, da comunidade, tanto do país como da comunidade, né, que a empresa está inserida, da relação entre a cultura da organização com os valores e a cultura da sociedade, a persistência dos valores culturais centrais, existência de subculturas externas que podem influenciar o ambiente, mudança dos valores sociais secundários, comportamento dos indicadores sociais, como que os indicadores sociais vão afetar socioculturalmente a nossa sociedade. Depois, as discriminações sociais, diversidade, tensões sociais, tudo isso está dentro do campo do ambiente sociocultural.
E para fazer esses levantamentos de dados secundários, estudos exploratórios, né, a gente usa que fontes? A gente usa a imprensa, boletins especializados de agências e consultorias, contatos com o mercado, congressos, feiras e eventos, dados de pesquisa e entidades de classe. Gente, essa é a nossa bibliografia, esse é o nosso PPT sobre pesquisa exploratória. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí no post que eu respondo para vocês. Obrigado.